Meu nome é Solange, eu sou enfermeira, há mais de 25 anos atuando em terapia intensiva com lesões de pele, e hoje, há um ano atrás, eu fui convidada para participar de contas médicas. Então hoje eu estou auditando os custos, os gastos de um paciente dentro de um hospital. A famosa pressão alta acontece quando a força do sangue ele tem uma resistência contra as paredes das artérias e ela é muito constante. O que é essa resistência? A dificuldade que causa nas paredes das artérias e das veias para que o sangue possa passar com fluidez. Elas se vasoconstringem, elas se fecham e o sangue vai passar com uma pressão um pouco mais alta, acontecendo a elevação da pressão. Tá? Hoje, a pessoa considerada com uma pressão de 140 por 90 ou 14 por 9 já é uma pessoa hipertensa. Tá? Então, sinais e sintomas que essa pessoa vai estar apresentando indicam tratamento medicamentoso, que a gente vai estar falando um pouquinho mais pra frente. Tá? E o diabetes? É uma doença metabólica. Doença metabólica que compromete todo o metabolismo, todo o nosso sistema metabólico, tá? Caracterizada por níveis altos de glicose. Níveis altos de glicose é o famoso açúcar no sangue, tá? A gente fala dessa forma mais clara para ficar soando bem para todo mundo, tá bom? Ou a hiperglicemia. Ela é causada pela falta de produção de insulina. A insulina é um hormônio que controla o açúcar para que ele entre dentro da célula e não fique no sangue. Tá bom? Então, a pessoa já tem uma deficiência na produção de insulina. Então, infelizmente, uma tendência a ter diabetes. Tá? Embora essas doenças resultam em excesso de açúcar no sangue, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 têm origens bem diferentes. O diabetes tipo 1, gente, ele é causado, geralmente descoberto na infância. Ele é causado, é uma doença que a gente pode defini-la como uma doença autoimune. Porque o nosso organismo, ou o organismo da pessoa que tem o diabetes tipo 1, as células não reconhecem as células boas e elas acabam atacando. O pâncreas não sabe que ele tem que produzir o hormônio, que é a insulina. Então, o diabetes tipo 1 geralmente aparece na fase da infância e ele infelizmente perpetua pela vida toda. Essa pessoa do diabetes tipo 1 ela é dependente de insulina. Não adianta tomar medicações via oral, porque ele não produz, então ele vai estar sempre com os níveis muito altos, porque o pâncreas não entende que a insulina tem que ser produzida, que tem que entrar o açúcar dentro da célula. Então, essa pessoa precisa da ajuda de uma medicação que é para a vida toda. Tá? Os hipoglicemiantes orais não fazem efeito. Então, sempre vai tomar insulina. E algumas pessoas têm até uma bomba acoplada no corpo para que vá dando as doses necessárias. Então, infelizmente, é uma doença muito grave que é descoberta desde a infância. Tem tratamento, mas vai levar para a vida toda. Tá? Já o diabetes tipo 2 já é uma doença descoberta na fase adulta, geralmente após os 40 anos. Mas, infelizmente, como estilo de vida, ou sedentarismo, ou alimentação, pessoas mais jovens se descobrem com diabetes tipo 2. Então, assim, é uma resistência à insulina, ou seja, a insulina está, mas não consegue abrir uma porta para entrar o açúcar dentro da célula. Lembra que eu falei no começo? Eu tenho um hipoglicemiante que vai ajudar a pôr todo esse açúcar dentro da célula. E eu tenho do outro lado a diabetes tipo 1, que ela não entende, não tem resposta nenhuma. O açúcar nunca vai passar essa barreira, ele vai estar sempre fora da célula. Tá? Aqui eu até consigo mandá-lo para dentro. Pouco, mas eu consigo, tá? Em níveis muito altos, quando se faz o destro, pode ser que esteja bem elevado, por quê? Por conta da resistência que eu estou tendo de levar o açúcar para dentro da célula. Aí eu entro com a medicação via oral e a insulina subcutânea. Tá? Perigosa entre essas duas doenças. Nós temos os fatores genéticos. Então, assim,
entre as duas doenças agora, entre a hipertensão e o diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2. Se eu tiver o indivíduo com as duas doenças, é um fator bem perigoso para outras doenças e para aquele organismo se deteriorizar cada vez mais, tá? Então, fatores genéticos e ambientais, como dieta, o sedentarismo, isso gera sim uma resistência à insulina e desencadeia um efeito cascata. O efeito cascata é esse que eu venho falando para vocês, afetando outros órgãos vitais do nosso corpo, tá? A resistência à insulina e a hiperglicemia causam uma disfunção nos vasos sanguíneos, que aumenta a rigidez das artérias e diminui a capacidade da dilatação das artérias. Se eu tenho uma resistência, uma disfunção dos meus vasos, eu vou aumentar a rigidez com que o sangue vai passar. Isso vai me causar uma hipertensão. Então, uma está associada à outra. Nem sempre um hipertenso é diabético, mas uma coisa pode causar outra sim. A hiperinsulinemia ativa o sistema nervoso e faz com o corpo reter mais sódio nos rins. Se eu tenho já uma doença, que é o diabetes, e ele me causa uma resistência dos vasos e das artérias, com o aumento cada vez mais do açúcar no meu sangue, o sistema nervoso, ele começa a reter outros eletrólitos, como o sódio, que é o sal, e as pessoas não se atentam muito ao uso do sal. Então eu tenho uma retenção de sódio que vai afetar os meus rins. Então, o diabetes pode causar o aumento da pressão, que vai prejudicar os meus rins. Então eu já tenho duas doenças aí, hipertensão, diabetes e agora uma disfunção renal. Tá? O resultado final dessa combinação de vasos rígidos e a retenção do sódio é o desenvolvimento da hipertensão. Os fatores de risco comum, histórico familiar, a genética. Infelizmente, tem um pai, uma mãe, diabético, hipertenso, cardiovascular, cardiopata, tenho sim uma certa tendência a ter também a predisposição a ter a doença. O sedentarismo. O sedentarismo é a falta de atividade física, né? Eu já faço, ouvi aí. Má alimentação. Excesso de sal, excesso de açúcar, oleaginosos, né, que são os óleos, né? Trocar os óleos por um azeite, né? As gorduras dos embutidos, obesidade, o sobrepeso, infelizmente, cada vez mais jovens estão obesos. E aí já tem essa disposição. Se antigamente descobrimos um diabético ou hipertenso com 40 anos, hoje a gente tem com 20, 30 anos. Por conta da obesidade e do sobrepeso, por conta dos iFoods, por conta dos lanches, que cada vez mais fazem parte da vida, né, dos jovens. Tabagismo, consumo excessivo de álcool. O tabagismo, infelizmente, o cigarro eletrônico, cada vez mais, o narguilé, cada vez mais. E aí as pessoas não se dão conta que o consumo do álcool também eleva muito o risco de hipertensão e de doenças cardiovasculares, né? E o tabagismo, as doenças pulmonares. E a hipertensão, quando ela dá sintomas, a pessoa pode sentir tontura, dor na nuca, a visão embaçada, uns vagalumes, sabe? Que às vezes aparece do nada. Nossa, minha vista está um pouco embaçada. Não deu importância, tá? Dores no peito, é diagnosticado, é medicado, pressão arterial alta. Não basta ter uma crise hipertensa e ir parar no pronto-socorro, no UPA, no AMA, ser medicado, estar bem naquele momento e não acompanhar mais. Então, tem tratamento, tem cardiologista e tem que seguir o acompanhamento sim, tá? Sintomas e diagnósticos do diabéticos. Os sintomas clássicos incluem sede excessiva, sede várias vezes à noite, uma sede noturna, levanto para beber água, levanto para ir no banheiro inúmeras vezes,
Então é diagnosticado por exames de sangue, como a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, que eu acabei de falar para vocês. Tá? Exames bem simples de diagnosticar. Complicações à saúde. O principal perigo da combinação dessas doenças é o impacto nos órgãos-alvos. Como a gente estava falando, eu citei um exemplo, o rim. Porém, nós temos o coração e o cérebro. Tanto a hipertensão como o diabetes afeta o coração e o cérebro, aumentando, é um aumento muito drástico no risco de infarto e de acidente vascular, o tão conhecido AVC. Tá? Nos rins, infelizmente, gente, todo paciente todo paciente diabético e hipertenso tendem sim a ter maior prejudicado os rins. Tá? Então, afeta muito rápido os rins. Então, o diabetes prejudica os pequenos vasos dos rins e a hipertensão sobrecarrega o sistema, podendo levar a uma insuficiência renal crônica. Então, não cuidando, infelizmente. O rim é o primeiro a ser, assim, drasticamente prejudicado. Os olhos, gente. Os olhos, infelizmente, tanto a hipertensão como o diabetes prejudicam os olhos. Pode causar cegueira, retinopatia diabética e hipertensiva. Então, nós temos duas doenças graves associadas às duas doenças: a retinopatia diabética e a hipertensiva. O paciente diabético, ele tende a uma perda, sim, de visão, e o hipertenso também. Muitos diabéticos, eles reclamam, começam pela periferia, geralmente pelas pernas ou pelos pés. A perda da sensibilidade é o toque, é o frio. Às vezes fala, minhas pernas estão queimando. As pernas estão queimando e você toca, mas elas estão geladas. Então, principalmente nessa época que nós estamos, é aquecer o máximo que puder, manter esses membros o mais aquecido, tá? Seja com água morna, água quente, as meias compressivas. Então, prevenção e tratamento. Tem sim, tem como prevenir. Se eu já tenho a doença, eu tenho que tratá-la, né? Então, mudanças no estilo de vida. Como a gente estava conversando, muitos já fazem atividade física e mudança no estilo de vida não é só atividade física, é mudança nos hábitos alimentares, principalmente. Tá? A alimentação é uma redução drástica de sódio, que é o nosso famoso sal, e o sal de cozinha é o maior prejudicial. Carboidratos, como as meninas falaram, que são as massas, né? Que são ricos em açúcares. E o próprio açúcar, gente. Eu percebi ajuda diariamente a reduzir a pressão e a resistência da insulina. Tratamento medicamentoso. Tratamento para pressão alta é o uso diário de antihipertensivos e diuréticos, que são os protetores renais. Então, toma-se o losartana, que vai fazer com que a pressão abaixe, e tomo o diurético também, porque eu tenho que mandar embora todo o sódio via urinária. E com isso eu protejo meu rim. Diabéticos, os antidiabéticos orais e a aplicação de insulina, enquanto a vida, quando tem saúde, faça a prevenção, vamos cuidar, vamos tratar com carinho este que nos leva para todos os lados, esse corpo que nós temos, né? A cabeça, a consciência, e tratar com carinho o que infelizmente o nosso corpo, o metabolismo, foi prejudicado, né? Então, enquanto a vida, há uma esperança sim, há tratamento, a gente deve aderir a esse tratamento, fazer com carinho, cuidar, para que não haja o que eu acabei de mostrar, né?